Nós quero lhe agradecer, em nome de todos que nos assistem, agradecer a essas pessoas que estão nos assistindo hoje, certamente irão nos acompanhar ao longo desse projeto do Vem para o Debate, discutindo com a gente temas da atualidade, sobretudo nesse momento de pandemia que nós vivemos. E aí eu já passo a palavra para você, para a gente discutir, você fazer as suas considerações iniciais, e já lhe faço uma pergunta para a gente iniciar aqui a nossa discussão. Nós sabemos que no Brasil inteiro, né, o mundo inteiro está sofrendo com essa pandemia de coronavírus, e com mais especificidade aqui no Brasil, nós temos vivido um embate federativo, né? Não há um consenso entre o governo federal, entre governos estaduais e governos municipais, e como o nosso tema é medidas de enfrentamento à pandemia nos municípios cearenses, um pouco a gente falar sobre essa coragem, né, que muitos governadores, sobretudo o governador do estado de Ceará e também os prefeitos cearenses tiveram para impedir o avanço da contaminação pelo coronavírus. Então, mais uma vez agradecer e para a gente começar o nosso bate-papo aqui sobre essas medidas. Primeiro eu queria lhe agradecer aí, doutor Tiago, assim, pelo convite, né? Você, como sempre, muito inovador, cheio de ideias, sugestivo, né? E tem contribuído muito para que a gente possa estar interagindo com a população, né? Você que passou aí a sua infância e a sua juventude em Acopiara, né? Seu pai é de Ibicoã, né? E suas raízes é de Ibicoã, então você é mais de Piqué Carneiro, mais precisamente ainda daquela região de Ibicoã. Aqui eu quero me reportar a toda aquela região e todo o povo Piqué Carneiro, de Piqué Carneiro, né? Dizer de que é extremamente importante essa discussão e esse estreitamento quando a gente tem a oportunidade de usar a rede social para se dirigir à nossa população que tem nos assistido, tem nos acompanhado, tem nos aceitado, tem nos atendido, né, de certa forma. Eu considero toda essa ação de Piqué Carneiro, assim, de uma certa forma, de o povo ter aceitado esse nosso chamado, de certa forma, o nosso momento tem sido muito positivo em relação a essa questão do Covid. Piqué Carneiro ele tem dado uma resposta ao Estado muito positiva, enquanto tinha 90 ou 180 municípios do estado do Ceará que já tinha vários casos de Covid, porque Carneiro não tinha ainda nenhum caso. E aí, só para ainda intensificar mais ainda essa ideia, o caso positivo de Piqué Carneiro, ele deveria ser considerado mesmo no município vizinho do meu amigo Ercildo, até porque o caso ele foi cometido lá, né? Ele foi contraído lá, embora seja uma pessoa nossa de Piqué Carneiro, que a gente considera de Piqué Carneiro, mora em Piqué Carneiro, mas ela trabalha em Mombaça, então deveria ser considerado ainda em Mombaça. Mas tudo bem, o importante agora é que a gente possa, de fato, realmente, dar toda a atenção possível a essa paciente, a essa pessoa que testou positivo com o Covid. Vale também lembrar, com muita alegria aqui, de que nós temos toda a família dela, as pessoas, parentes, as pessoas que convivem próximo dessa pessoa, testaram todos negativo. Isso é extremamente importante para a gente, e ainda mais o seu filho. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo assim, a família que estava totalmente meio aí que ansiosos para saber do resultado, e aí tivemos aí todos os testes que foram resultados negativos. Isso é muito bom para a gente. Então, a gente continua ainda com resultados positivos ainda do nosso trabalho. Eu conversando com uma amiga e dizendo, amiga, hoje de Fortaleza, uma pessoa que torce muito, né, para que tudo isso venha passar, inclusive ela e a filha dela, foi a Cristiane, irmã da Eva, do seu Zequinha, para não pedir o segredo, então também não era conversa de segredo. Então a gente conversando e eu dizendo a ela que a gente estava levando muita sorte em Piqué Carneiro, claro que tinha um trabalho da equipe, a gente tem aí uma equipe muito boa, tanto na saúde, doutor Tiago, quanto também nas barreiras.
Então, vale considerar tudo isso em conta, a força que toda essa equipe tem levado, né? Mas ela disse, Bismarck, nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? E ao lado, naturalmente, de toda a nossa fé, de que a gente tem tido, também tem a luta, naturalmente, dessa equipe, que a gente considera que, de fato, realmente tem sido uma equipe que tem se sobressaído dentro de todas essas situações, né? Então, aqui, para as quase 50 pessoas que nos assistem nesse momento, eu tiro, assim, esse momento para agradecer toda a nossa equipe da saúde, a equipe das barreiras, a equipe da gestão, as pessoas que são aí coordenadas pela nossa secretária Neila, pela secretária Tamara, que todas elas têm se desdobrado para que a gente possa conviver com esse período e também dar a atenção necessária a nossas famílias, né? Tem aí famílias que estão sendo naturalmente assistidas com mais atenção ainda pela assistência social e também pela Secretaria da Educação, por conta desse momento, que é um momento especial e tem que se ver realmente, de fato, de maneira com toda a especialidade. Mas aqui, já iniciando e respondendo a sua pergunta, eu acredito assim, o Tiago, existe naturalmente, muito notório, esse desalinhamento, esse desencontro, digamos que do nosso poder central, do nosso poder maior, que é o nosso governo federal, naturalmente, aqui com todo respeito, naturalmente, a quem optou pela escolha do hoje atual presidente da República, mas vale salientar de que ele tem de certa forma, desencontrado com que a maioria do nosso país tem corrido atrás, que é o isolamento social, que é a crença nessa atitude dos governadores, nessa atitude dos prefeitos, da grande maioria dessas lideranças que têm nos coordenado, dos secretários de saúde, inclusive dos 2 ministros de saúde, que infelizmente não conseguiram manter o seu trabalho, por desencontro também, acredito eu, com o seu chefe do Poder Executivo. E aí a gente fica preocupado com todo esse desalinhamento, porque pode se tornar, digamos pode se tornar algo politiqueiro. E a gente não espera por isso, a gente não quer isso. Nós vemos aí o nosso governador Camilo, que é um governador extremamente preocupado com toda essa ação, com toda essa pandemia, com tudo isso que vem acontecendo, pela sua preocupação junto com o secretário e também com toda a Assembleia Legislativa, nós estamos conseguindo estagnar a curva que era muito ascendente no Ceará, né? Veja que parou aqui na cidade vizinha de Irapuã-Pinheiro, deu uma estagnada nas cidades aqui mais por perto, em Fortaleza, digamos que os números e os óbitos já também deram uma pausa, uma estacionada. Então, é preciso que a gente possa confiar nas nossas autoridades sanitárias, que é quem nos orienta, nos preparam para que a gente possa enfrentar toda essa crise. Não tem sido fácil. Mesmo assim, é preciso que a gente possa reconhecer todo o apoio financeiro que o governo federal tem dado à nossa população, né? Entrou recursos muito significativos nos municípios para que a população mais carente, que necessitam mais, que estão desempregados, que estão perdendo as suas oportunidades de emprego, possam acessar essa linha de auxílio emergencial. Então, naturalmente, é preciso que a gente possa reconhecer isso como um ponto positivo. Como também o nosso governador Camilo, uma série de ações que ele tem feito com que os municípios cearenses tenham, junto com o seu povo, tenham também, naturalmente, recebido auxílios emergenciais, auxílios financeiros. Isso facilita para que a gente possa discutir com a nossa população e fazer com que ela possa aceitar naturalmente esse isolamento dentro da sua casa, quando assim ela consegue receber alguma espécie de auxílio emergencial, ou pelo governo federal, ou pelo governo do estado, ou também pelo governo município, como assim estamos montando toda essa estratégia, já iniciamos passando isso pela assistência social, chegando nas pessoas. Agora, e achei interessante na sua fala inicial, você já chegou até a mencionar a questão das barreiras sanitárias e algumas dessas medidas,
E a gente pode perceber que, por muito tempo, né, ao contrário da grande maioria dos municípios cearenses, Piquet Carneiro esteve entre os municípios que não confirmou casos da Covid-19. Né? Inclusive, nós chegamos a ver pelos noticiários Piquet Carneiro entre as primeiras cidades do Ceará que implantou essas barreiras sanitárias. Né? Então, hoje, apesar de nós termos um caso confirmado no município de Piquet Carneiro, nós não temos uma situação, ao contrário de municípios vizinhos, de transmissão comunitária. Né? O vírus ele não está circulando, não partiu eventual infecção ou contaminação aqui do nosso município. E isso é muito importante a gente deixar destacado, e já a deixa para a próxima pergunta, que é com relação a essas medidas que vêm sendo adotadas pelo senhor, como prefeito de Piquet Carneiro, desde março até o presente momento. Se elas foram eficazes, o senhor concorda que o fato de Piquet Carneiro ainda está numa situação equilibrada, né? Hoje, só 3 municípios do Ceará estão sem caso confirmado de Covid, né? Se não me engano, Grangeiro, Granja, Altaneira e outro município que não me recordo no momento, mas até poucos dias atrás, Piquet Carneiro estava entre os 5 dos 184 municípios do Ceará sem caso da Covid-19. Então, queria que o prefeito falasse sobre essas medidas de prevenção, de enfrentamento da Covid-19. Mesmo não gostando aí da referência como senhor, eu vou colocar aqui o que a gente considera de como extremamente importante. Primeiro, o alinhamento de todo de cima para baixo. Eu considero de que se o governo federal, por não ter a técnica da saúde, não reconhecer toda essa conjuntura com propriedade, é preciso de que a gente venha reconhecer a importância da permanência, digamos que, dos nossos técnicos. Se eu considero de que a equipe da saúde não está funcionando e eu ainda quisesse uma resposta ainda melhor, talvez eu atrapalhasse o processo, o bom andamento. Então, como eu considero a secretária Valéria, junto com sua equipe, como uma técnica muito bem aproveitada nesse momento, que trata esse assunto com muito afinco, então eu tenho que dar crença, eu tenho que acreditar, eu tenho que apostar. Então, associou-se de várias ações, como a Barreira, como foi citada assim, como uma das primeiras cidades no Ceará. Nós tivemos aí manchetes, como manchetes na TV Diário, na Verdes Mares, colocando isso como um ponto positivo, e a televisão reconheceu isso como um ponto muito positivo. Tivemos também como meta foi de fazer com que o isolamento do centro da cidade, para que as famílias, as pessoas recebessem ali o seu auxílio emergencial nas correspondentes bancárias ali no centro da cidade, ficasse ali, digamos, se aglomera mais pessoas. Agora, ultimamente, hoje, colocamos mais 10 totem em locais onde tem maiores aglomeração para o uso de álcool em gel. Fizemos também com que os nossos profissionais logo e rapidamente pudessem adotar a questão dos EPIs, estivessem protegidos. Então, são medidas de que, se a gestão considera de que, se a gente, com o apoio da nossa população, como eu tenho tido sempre e faço sempre essa referência, naturalmente nem todo mundo tem essa crença, pena, e isso fez com que a gente pudesse retardar, prolongar, né? Iniciamos essa barreira sanitária, digamos que das 6 da manhã, 7 da manhã, até as 19 da noite, com 2 turnos, 2 equipes, e agora prolongamos até o entardecer da noite, até, digamos que, próximo da madrugada, e isso, naturalmente, fez com que distanciasse esse vírus de Piquet Carneiro, selecionando, naturalmente, as pessoas que deveriam, que poderiam entrar, que a gente poderia aceitar, e para que isso pudesse, de fato, realmente acontecer, nós barramos
a entrada dos vendedores, que naturalmente são, aí, digamos, praticamente 100% de outras cidades. Talvez não seja 100%, porque a gente tem aqui empresas que vendem no atacado, também em Piqué Carneiro. Então, mesmo essas pessoas tendo o seu cônjuge de outra cidade, de outra região, a gente meio que fez uma espécie de acompanhamento na chegada dessas pessoas, para que a gente pudesse ter mais propriedade de quem estava entrando em Piqué Carneiro. Então, aqui eu coloco assim, de que as barreiras sanitárias e essas medidas na sua entrada, mesmo que a gente sabe que tem aqueles comércios que abrem a loja para receber uma parcela do seu crediário, vender, digamos que especificamente a algum cliente, mas o nosso comércio ele tem ajudado em muito. As pessoas consideram que está lotado o centro, isso e aquilo, mas nós podemos observar, Tiago, que digamos que 80% por mercantis, por lanchonetes, né, por frigorífico, então, por restaurante. Então, algo que ainda pôde estar aberto ali à disposição da nossa população. Então, aí, grande parte dos nossos comerciantes ali daquele eixo central do centro da cidade, ele corresponde a ser, ou podem ser abertos, naturalmente, podem atender a nossa população. Então, eu considero isso. A nossa população ajudou, o comércio local ajudou muito, os nossos profissionais de saúde, a nossa segurança ajudou muito. Eu quero aqui fazer referência a duas pessoas, que é o Aurifran e também ao Glécio Batista. Foram duas pessoas que foram realmente para cima dessa conjuntura e ajudar aí no conselho, a chegar nas pessoas, fácil, mas a gente tira de letra e considera que realmente isso não é só em Piqué Carneiro que acontece. Você vê aí nas manchetes dos jornais, grandes centros têm aí tido essa dificuldade, mas Piqué Carneiro tem dado um sinal muito positivo de que tem dado certo essas barreiras sanitárias e também as ações aí, tanto da segurança do Estado, que é respondido pela Polícia Militar, também pela segurança do nosso município, que é pelos agentes de cidadania, mas, sobretudo, aí pela nossa equipe de saúde, que super bem coordenada pela nossa secretária da Saúde, Valéria, naturalmente também pelo Sarmento, pelos médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiro. Então, ou seja, todos esses profissionais têm feito muito para que a gente possa estar isolado ainda, de certa forma, né? Estamos aí cuidando de uma paciente que, com todo carinho, não é nossa de Piqué Carneiro, mas que o vírus é lá de Mombaça. Eu, me associando aí à sua fala, no momento de pandemia, estão arriscando as suas vidas para garantir a nossa saúde, né? Nas barreiras sanitárias, todos os dias, servidores do município, os agentes da cidadania, eles têm contato com viajantes, com motoristas, né? Com veículos vindos de outros municípios. Então, um trabalho até devotado, né? Sob a solidariedade da Valéria, a toda a equipe da vigilância epidemiológica e todas as equipes de saúde, os profissionais que estão todos os dias lá no hospital e nas unidades básicas de saúde, garantindo, né, enquanto nós estamos em casa, garantindo a nossa saúde e que a gente possa passar desse momento com mais nenhum caso da Covid-19, possamos ser referência, sobretudo, por essas medidas que você implementou enquanto prefeito de Piqué Carneiro. E aí, Bismarck, toda essa questão do isolamento, dessas medidas, acabou por causar uma série de prejuízos, né? Como você falou, tanto ao nosso comércio, ao nosso comerciante, aos prestadores de serviço, que precisam estar em contato com as pessoas e viajar e estarem realizando as suas atividades. Não somente as atividades essenciais que se mantiveram, né? Mas todos os outros serviços. E aí você já mencionou acerca do auxílio emergencial para os nossos
amigos que nos assistem, sobre as ações feitas pelo município, pela Prefeitura de Piquet Carneiro, voltadas a garantir uma melhor condição das pessoas, principalmente aquelas que mais necessitam durante esse período de isolamento, né? Você falou sobre as medidas de enfrentamento à pandemia, mas que ações, do ponto de vista de garantir o auxílio, a sobrevivência, ajuda e apoio às famílias piquenses foram tomadas durante esse momento até hoje? Doutor, assim, a gente vive aí numa via de mão dupla, e as duas que seriam de mão dupla, elas andam na contramão. Assim, não dá para a gente considerar de que a gente está num momento ainda tão confortável quanto o necessário para que a gente pudesse ajudar da forma que a gente pretende, da forma em que a gente precisa, da forma que o povo realmente necessita. Mesmo assim, é preciso de que o município ele possa estabelecer um quadro que considera de que grande parte das famílias de Piquet Carneiro, elas têm essa necessidade de uma atenção ou outra, né? E a gente, em conversa, em planejamento com a nossa secretária da assistência social, a gente, que é a Tamara, isso é equipe, né? E também com o comitê de enfrentamento, que é onde a gente discute os pontos que a gente considera de extremidade, que é aqueles pontos que a gente sabe que não é fácil realmente essas decisões. Isso tem de certa forma, nos trazido, de certa forma, alguns constrangimentos, porque, naturalmente, a grande maioria tem entendido as nossas ações, mas algumas situações nos trazem dificuldades de trazer a solução desse problema. Mas, mesmo o município tendo passado por sérias dificuldades, como o país, como todo o Ceará, o Nordeste, todas as cidades, sobretudo do estado do Ceará, pela falta de comercialização, a nossa produção, né, o poder de compra dessas oportunidades, que é o que gera a nossa economia, o que faz a economia estar aquecida, é a nossa produção que monta o bolo do PIB, que monta o bolo dos recursos que vêm para que as pessoas possam usufruir dos seus serviços, né? Então, quando se trata de ICM, que é o imposto, né? Imposto que é das compras, da produção, da circulação de mercadorias. Então, tudo isso tem dificultado muito. Pra você ter ideia, nós temos aí tido uma dificuldade extremamente complicada de manter os nossos fornecedores e os nossos servidores em dia, porque a gente tem tido que é aquele dinheiro que vem todas as quartas-feiras de acordo com a produção, de acordo com as vendas do comércio local e, naturalmente, um bolo que se forma do Ceará e também do Brasil. E, por isso, nós temos tido dificuldade de oferecer algo ainda melhor e da forma que a Carneiro, do que a gestão tendencia ou do que a gestão prefere, né? Nós temos aí uma queda de aproximadamente 50% só no ICMS, que é Carneiro. Você tem ideia, nós recebemos aí, falando em cifras, em valores, nós recebemos aproximadamente, digamos que R$500 mil por mês, só de ICMS. E nós tivemos um prejuízo no mês de abril e agora no mês de maio, que se aproxima nos 2 meses, de aí talvez uns 500 ou 600 mil reais nesses 2 meses. Oferecer algo positivo à nossa população. E para você ter ideia, doutor Tiago, só agora no mês de maio, nós tivemos uma queda de receita de quase 25% nesse mês de maio, quando se refere ao mesmo valor do mês de maio do ano de 2019. Então, nós estamos aí com uma queda de receita de aproximadamente 25%, quando se compara maio de 2020 com maio de 2019. Então,
de 1/4 de todo o recurso do mês de maio, a gente perdeu aí, então é um recurso muito significativo para um município que é um município pobre e precisa do seu recurso para honrar com seus compromissos. Mesmo assim, a gente tem feito isso, honrando com o nosso compromisso. Quando a gente olha pelo outro lado, de que a gente possa apoiar aquelas famílias que mais necessitam, nós chegamos à conclusão que a Carneiro teria que fazer algo para aquelas famílias que não poderiam estar aí trabalhando como diarista, trabalhando, digamos que no campo, mesmo na cidade, mas oferecendo algum tipo de serviço, né, como auxiliar de pedreiro, algum tipo de ação dessa natureza. Nós consideramos que digamos que algum recurso que a gente vinha fazendo com muita tentativa de fazer uma economia para fazer uma pavimentação, um conserto de um calçamento no centro da cidade, algo dessa natureza, a gente considerou que era mais importante a gente atender agora a 1.000 famílias com 1.000 cestas básicas do que a gente ficar com estrutura. Então, a gente, conversando com a secretária, e a secretária, junto com sua equipe, a gente achou por bem fazer com que esse recurso ele fosse destinado para a compra de cestas básicas. Mesmo assim, a gente já planeja outras ações, que é preciso que a gente possa ter maturidade e muita cautela para anunciar. Mesmo assim, a gente já se preocupa com o nosso futuro para fazer com que a gente possa oferecer algo melhor. Por exemplo, tem ações que é dentro do município que o município conquista com as barganhas junto à nossa associação, que é a APRESS, a Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará. A APRESS, por sua vez, luta também com a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, mas, em tratando de Estado do Ceará, nós temos uma entidade, que é o CISA, que é o Sistema Integrado Então, fomos para cima da APRESS, e a APRESS, por sua vez, cobrou do Estado, para que a gente pudesse ter pelo menos 3 meses de suspensão de cobrança da taxa desse recurso na gestão da água, na gestão dos serviços lá na zona rural. Então, a gente considera que é uma ação também, naturalmente, das prefeituras, dos municípios, porque os prefeitos correram atrás dessa busca com o Estado. Então, para fazer a ponte com o nosso governo do Estado, tem a APRESS. E a gente conseguiu essa ação com a APRESS, para que a APRESS fizesse isso pelos mais carentes, para as pessoas que moram na zona rural. Então, são ações que a gente considera extremamente importante para que a gente possa atender aí a nossa população, sobretudo a população que mais precisa nessa. Tem a impressão, né, a gente vê muitas pessoas falando, porque o governo federal mandou tanto de recursos para os municípios, o governo do estado também está ajudando. Só que as pessoas não têm a consciência de que, em razão da pandemia, houve muito prejuízo, né? Então, eu preciso que as pessoas entendam que não é a situação de hoje não é o que nós tínhamos no passado, acrescido do que os governos estão mandando como auxílio para os municípios para a realização dessas ações, né? Houve uma perda significativa nas receitas, nos recursos dos municípios, e esses recursos que têm sido injetados na economia, os municípios, sobretudo dos municípios cearenses, não é diferente aqui em Carneiro, são destinados especificamente para essas ações de combate à Covid-19. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência, né? Há recursos novos, mas há uma perda muito grande, sobretudo por conta da paralisação da economia. Aqui em Carneiro, por exemplo, além da agricultura familiar, que é muito forte, o comércio é uma das principais atividades econômicas. Então, o comércio, sobretudo o pequeno e o médio empresário, ele certamente vai passar por esse momento muito fragilizado, né? E é necessário até que se pense em alternativas para garantir que muitos dos nossos amigos permaneçam com as suas portas abertas, oferecendo serviço à população. Mas me conta aí, todos nós estamos em casa, né? Você, eu sei que não parou, como líder de um município, com todas as equipes aí da saúde, da
assistência social que estão ainda trabalhando, os demais servidores estão, alguns deles, principalmente aqueles que estão no grupo de risco, não estão indo para os seus locais de trabalho, ainda não há atendimento ao público, e eu sei que você, não, como prefeito, não está em quarentena, né? Assim como a grande maioria dos cidadãos pequenos estão em casa e dando um jeito de tocar a vida de uma maneira mais leve. Conta aí como é que está sendo o isolamento social, o distanciamento, o trabalho mesmo nesse clima de distanciamento, sem poder visitar as pessoas, né, sem poder estar perto do que as pessoas precisam de fato. Tiago, assim, eu considero, primeiro em cima do questionamento, da colocação que você fez aí, que é muito pertinente, onde você diz que chegaram, mesmo chegando novos recursos, e recursos para que a gente possa cuidar daquele problema específico, porque a campanha em si, a ação em si, ela gera naturalmente os cuidados, e os cuidados são naturalmente os investimentos. Eu não considero isso como despesa, eu considero isso como investimento. O que tem sido feito na saúde de todo o país, ele tem sido, de certa forma, uma preparação para o futuro. Nós vamos sair mais forte. Nós vamos sair, sem sombra de dúvida, bem mais forte desse período de pandemia. Nós preparamos uma estrutura, que é um centro de triagem, um centro de tratamento e de receber aquelas pessoas que são suspeitos. Você tem ideia, nós já fizemos aproximadamente 100 testes em Piqué Carneiro. Só em Piqué Carneiro, só um infectado, e nem ele é de Piqué Carneiro. Então, nenhum teste em Piqué Carneiro deu infectado. E isso ele tem custos. O município está comprando alguns testes, além dos EPIs, preparou uma estrutura muito bacana para que a gente possa dar um conforto, naturalmente, àquelas pessoas que se tem como suspeito. Esse recurso, naturalmente, também foi usado dessa forma, além da compra de EPIs, além de toda a atenção que é comprado, que é destinado a toda essa ação. A gente chama esse recurso, Tiago, recurso carimbado. É um recurso específico. É a mesma coisa de que se vem um recurso para uma reforma de uma escola, você tem que executar na reforma da escola. É o recurso que vem para a compra do medicamento, você tem que executar na compra do medicamento. Então, é o recurso que vem para a merenda escolar, que você tem, naturalmente, que executar com a compra da merenda escolar. Então, e assim sucessivamente. Então, quando se noticia por pessoas que, de certa forma, querendo confundir, digamos que a atenção, não compreendem esse linguajar administrativo, mas mesmo essa pessoa destinando e noticiando, fazendo com que essas notícias possam chegar de forma desviadas, ou não queria dizer levianas e nem mentirosas, mas no fundo, ela acaba chegando de certa forma, talvez ela chega de forma distorcidas, né, de forma confundida para a população, de tal forma que a população entende que chegou milhares, milhões de reais para que a gente possa cuidar da população, para comprar feira, para comprar máscaras, para comprar, como aí você perguntou, as ações que o município fez, a gente comprou aí aproximadamente 10 mil máscaras, ou não comprou 10 mil máscaras, a gente conseguiu, compramos parte dessas 10 mil máscaras, estamos comprando parte dessas 10 mil máscaras, e estamos recebendo várias máscaras também por doação, e aqui vale eu dizer e reconhecer que a nossa amiga Jane, esposa do Sebastião, que moram em Pedra Branca, que ela é de Piqué Carneiro, sobretudo aí no distrito de Mulungu, destinou várias máscaras para a gente, por ser filha natural de Piqué Carneiro, considerando que a gestão tem feito sua parte, ele tem um norte, que ele tem a sua responsabilidade. Então, não é de qualquer jeito e não é de qualquer forma que o município pode adotar esse recurso e destinar esse recurso. Temos que ter muita cabeça e preocupação de como a gente vai fazer. Mas aí, você tratou aí da questão do isolamento,
naturalmente, como qualquer cidadão piquense, tenho meus afazeres e também minhas obrigações. Estou aqui no sítio da nossa família, né, que eu nasci praticamente aqui, naturalmente eu nasci, na verdade eu nasci no Crato, né, na terra de Padre Cis. Mas eu me criei aqui, eu fiquei até meus 4 anos de idade aqui nesse sítio, fomos para Piqué Carneiro. Tenho o maior orgulho em dizer que nunca saí de Piqué Carneiro para passar 15 dias fora da minha cidade. Eu moro em Piqué Carneiro. Eu casei com 17 anos, fui pai com 16 anos e casei com 17 anos e assumi a minha casa. Eu tinha 17 anos, minha esposa com 16 anos e fiz isso com muito orgulho. E já trabalhava. Então, eu faço isso, essa exposição da minha vida, com muita franqueza e com muito orgulho, e tenho capricho em dizer isso, até porque não é vergonhoso eu dizer que está em Piqué Carneiro, e agora, nesse momento de crise, eu preferi vir para o sítio da minha família, onde eu estou com minhas duas. Estou com a minha mãe e com meu pai, e às vezes que achei necessário de fazer com que fosse possível ir em alguma obra que está acontecendo, como na obra do rodeio, como na obra da Escola do Mulungu, como na obra das estradas, em algum concerto, nos açudes que a população, essa matéria para a população tomar conhecimento do que a prefeitura em si está fazendo, não é o Bismarck, é a prefeitura devolvendo para o cidadão em forma de serviço, em forma de ação, o que tem de fato realmente para assistir a eles. E aqui no sítio, eu passo o dia tratando aqui, para você ter ideia, daqui a pouco vou ter uma reunião com a secretária Neila e alguns comerciantes. Amanhã, 9 horas, eu tenho uma reunião com o governador, com mais 44 prefeitos, né, que a macro regional Cariri, onde a gente trata das ações de pandemia junto com o nosso governador. Então, aqui é meio que corriqueiro, a gente está tratando de reuniões, né? Ontem tive reunião com o comitê de enfrentamento, então a gente está tendo assim, com muita frequência, reunião de planejamento, da gestão, e fazendo com que a gente possa estar ativo. Né? Então, não estou aqui enclausurado para fazer descanso, pelo contrário. E outra coisa, chega às 3 horas da tarde, que é a hora da nossa oração. A gente tem um cantinho aqui, que é a nossa capela aqui, de fazer os agradecimentos a Deus, né, sobretudo por tudo que a gente tem conseguido e pelas pessoas de Piqué Carneiro, e pedindo muita proteção divina a todo o povo piquense, a essas pessoas que, inclusive, têm distorcido também a todas essas conversas, Tiago. Eu tenho um pedido que possa iluminar também a cabeça desse pessoal, para fazer com que eles possam estar aí abrandados, né, e abrandando o seu coração, para que a gente possa estar mais próximo, ainda mais juntos, traçando medidas cautelares, medidas protetivas ao povo piquense, para que a gente possa usar a rede social para, de fato, realmente fazer o bem, noticiar realmente o que é necessário a população ouvir, porque eu acho que nós somos encarregados, incumbidos e responsabilizados a fazer isso. Eu não posso aqui enveredar por outro caminho e fazer com que esse período, que é um ano eleitoral, eu possa desviar aqui toda a atenção, que é uma atenção que as pessoas precisam, com todo o nosso foco para a pandemia, para essa questão da saúde. A gente está gastando toda a nossa energia para essa situação, ao invés de fazer isso, eu ir tratar dessa situação. Naturalmente, eu sou enxergado pelas pessoas, não só como prefeito, mas também como no futuro, digamos que uma pessoa que possa imaginar que a gente possa dar uma condição de uma continuidade
continuidade de um projeto. Como, naturalmente, todos os outros vereadores, os outros, a sua população e também aos seus simpatizantes, o seu modelo de projeto, as suas ideias. Então, é preciso realmente, de fato, mas isso com muita responsabilidade. Eu não posso aqui, eu como gestor, fazer aqui de qualquer forma que a população compreenda de que agora é o ano de fazer política, é isso e aquilo, eu tirar proveito. Muito pelo contrário. Nós, enquanto gestão, temos que ter uma extrema responsabilidade em considerar de que esse é o momento de que a gente possa fazer com que a nossa energia se dirija à questão da saúde e proteger a nossa população, né? Como eu considero também de que quem é pré-candidato, ele tem naturalmente que lançar as suas ideias, como outras pessoas têm feito. Outro dia vi aí um pronunciamento seu, digamos, de como pré-campanha. Isso é muito salutar, o debate ele é necessário, mas um debate responsável, sem distorção. Não compreenda de alguma forma que isso, ao invés de ajudar, faz muito atrapalhar. Com certeza, prefeito. E já que você tocou nesse assunto, eu queria lhe fazer uma pergunta. Diante desse cenário de pandemia, como que você e os demais prefeitos do estado do Ceará estão vendo aí a questão relativa ao calendário eleitoral, né? Nós assistimos aí todos os dias na TV, existe uma possibilidade real de adiamento das eleições, de modo a evitar, obviamente, a aglomeração de pessoas, tanto durante as campanhas eleitorais quanto no próprio dia da votação, né? Há inclusive um projeto do senador Randolfo Rodrigues, que é o que me parece o Congresso Nacional tem mais inclinação a apoiar, né? É preciso que a gente também tenha muito claro que, nesse momento, há muitos grupos defendendo prorrogação de mandatos, né? A extensão dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores para as eleições de 2022. Isso é algo que a gente já vê como praticamente impossível. E aí eu queria ouvir a sua opinião sobre essas questões envolvendo o calendário eleitoral, a própria campanha, quando chegar o momento, e o que você e os demais prefeitos do Ceará têm visto e têm discutido com relação a isso. Tiago, assim, você, por ser um advogado extremamente atuante e participativo e muito estudioso, eu acredito que tem visto aí o desfecho dessas conversas que iniciam e param por ali, começam e acabam por encerrar, mas a Câmara agora, ela inicia um processo de discussão onde se trabalha fortemente para uma eleição em dezembro, né? Já foi discutido ou sinalizado pelo novo presidente do TSE, né? Me falhou a memória agora aqui do ministro Barroso. Ele já impossibilitou, ou digamos que estava impossibilitando o adiamento da eleição além de dezembro, mas já existe naturalmente novas discussões. Eu considero isso, digo com toda clareza, com todo o sentimento que tenho. Muito, pessoalmente, naturalmente, muita dificuldade de se aproximar, de discutir novas ideias com a nossa população, de discutir novas alternativas, novas oportunidades, novos projetos. Isso, quando eu digo dificuldades, é de discutir no tete-a-tete, você ouvir a população, o cidadão lá do campo, aquele que tem passado por maiores dificuldades, aquele que está lá no mais distante local da zona rural, que é o que a gente faz com muita prática, é discutir isso com a nossa população e extrair o sentimento do que é realmente, de fato, a necessidade do homem do campo, para que se vai, de quando se vai discutir novas alternativas, então é preciso se ouvir, de fato, realmente a população. E aí, eu considero assim, de que talvez a alternativa para novembro ou dezembro fosse a melhor opção para um cenário em se tratando de população, né? Mas já existe uma discussão muito intensa nos bastidores
isso trabalhado pela própria UVC, que é a União dos Vereadores, e também pela CNM, onde se discute a probabilidade de que se possa postergar a eleição para 2022, que seria um mandato estendido. Embora o TSE não concorde muito com essa discussão. O TSE, por sua vez, ele transmite um pouco a responsabilidade, que é uma discussão constitucional, ainda está se vendo se pode se tornar constitucional, tem que se tornar, digamos, pronto, justamente. E tudo isso, ela vai assim, permear por muitas discussões ainda. Eu acredito que você, com o Jonas, é um cara aí que a gente considera como um dos melhores na área, principalmente na área eleitoral, juntamente com você, assim, um quadro renovado aí de sentimento que pode ajudar muito a nós pequenenses nessa discussão, né? Mas eu considero que, para o momento, talvez fosse melhor para dezembro, para dar espaço para que a gente pudesse realmente discutir com a população, né? Ouvir a população. Para outubro, eu acho muito pouco provável, porque justamente precisamos desse contato com a população, para que a gente possa andar no campo, ouvir as pessoas, ouvir onde foi realmente, de fato, uma falha de uma gestão, para que no futuro possa ser realmente, de fato, aproveitado. Eu não confio numa eleição, não acredito numa eleição para outubro, estou acreditando muito numa eleição para dezembro, mas existem discussões para abril, se eu não me engano, tem discussões aí de alguns grupos políticos para abril do ano que vem, e também já discussões para postergar a eleição aí para 2022, para fazer a unificação da eleição, que começa de vereador e vai até presidente da República. Mas é uma discussão ainda muito remota, que eu não confio muito, embora as entidades associadas de prefeitos e também da Federação Nacional dos Prefeitos, a Confederação, já se discute também essa possibilidade. Mas eu prefiro aí lhe ouvir na sexta-feira e também com o doutor Jonathan Pinho aí, para que a gente possa extrair melhores informações e compreender melhor como é que está essa conjuntura na área jurídica, o que se pode ou não. Acredito que vamos adiantar mais alguma coisa, mas certamente sexta-feira vocês vão fazer um debate muito bacana aí, para que a gente possa esclarecer melhor a nossa população. Certamente estarei lhe ouvindo e ouvindo aí nosso amigo doutor Pinho aí. Eu agradeço e já aproveito para fazer também um convite, né? Na sexta-feira, a partir das 3 da tarde, vou estar com o amigo doutor João Tespinho para a gente discutir não só essa questão relativa a adiamento das eleições, mas aspectos gerais, né? Tem uma série de novas regras e novas situações que vão ser implementadas nas eleições deste ano, e é um dos temas que a gente vai discutir e aprofundar aí ao longo das semanas, né? O nosso projeto aí vem para o debate. A gente já está praticamente encerrando a nossa live aqui, estamos com 1 hora, a gente conversa. Se o Instagram não fosse nos interromper, acho que a gente podia passar a noite toda conversando, né? Mas convite, agradecer sobretudo por você ser essa pessoa, na sua palavra, desde o início você tem falado muito em Deus, muito em fé, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus, e a fé tem sido algo que tem nos movido durante esse momento de pandemia. É tudo muito novo, né? Nenhum de nós, né, nem você que é um pouco mais velho do que eu, passamos por situação parecida, né? A última pandemia que alcançou o Brasil foi há mais de 100 anos atrás, então é tudo muito novo, né? Não há como a gente dizer o que é certo e o que é errado, o que vai ou não acontecer. São vários atores, todos nós estamos construindo um novo futuro para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Então, quero lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite, dizer que me colocar à disposição, não só de você, que eu tenho como
oportunidade que tive de ser procurador-geral do município na sua administração, até o último mês de março, né, pela oportunidade, pela confiança, sobretudo, embora não no cargo, quero dizer, continuo à disposição, né, para auxiliar no seu governo, na sua administração e para o que você e o povo piquense precisar. E aí eu queria ouvir as suas considerações finais para a gente poder encerrar esse nosso momento de hoje. Não, eu é que agradeço aí a oportunidade aí de você preparar essa sala aí de bate-papo, né, e criar essa oportunidade para que a gente possa ouvir e interagir. Espero que aí os nossos outros colegas aí, aqui eu tenho uma extrema e estreita relação pessoal muito boa com a grande maioria da Câmara de Vereadores, né, que se propõe e se propôs sempre em ajudar. Vale lembrar aqui, às vezes que eu puder e tiver a oportunidade, e isso farei com muito orgulho, da minha relação, claro que institucional, da Prefeitura com a Câmara é muito boa, mas também pessoal é muito boa com o nosso presidente Niclésio, né, e através dele eu quero aqui fazer referência a todos os vereadores que sinalizaram e pontuaram como positivo todas as doações financeiras para que a gente pudesse ajudar nesse momento de pandemia. E aqui eu quero fazer referência a todos os vereadores que se alinham. Fique à vontade. Que tem ajudado bastante, né? Que é o nosso amigo vereador de Nômades, que é o líder do prefeito, o Tiquinho, a Cláudia, vereador Niclésio. Então, a eles eu quero aqui fazer essa referência. Isso, naturalmente, não diminui a altura que a Câmara precisa. Eles têm feito um grande papel, e aí eu quero dizer que me sinto muito grato pelo apoio, pela ajuda. E o mais, reforçar aqui o convite a todas as pessoas que já estão assistindo para que possam lhe ouvir, e ouvir o doutor Jonatas, para que a gente possa ter o maior número de pessoas esclarecidas a partir de sexta-feira, nesses esclarecimentos, nesse bate-papo, que vai ser um bate-papo jurídico, também para que possa esclarecer e tirar muitas dúvidas, inclusive de quem é pré-candidato, ou da gente que está na gestão. Isso é muito bom. E de agradecer mesmo de coração, estou e estarei sempre pronto para que a gente possa extrair do melhor debate as melhores oportunidades, as melhores ideias, as melhores alternativas, as melhores ações, né? E também para lhe agradecer de público. Você foi uma aposta, veio aí da temporada que você passou em procurador do nosso município, tem contribuído e ajudou, ajudou muito, né? Assim, que a gente considera que é uma pessoa que tem ajudado realmente ao extremo, onde a gente considera que você faz parte de toda essa conjuntura do nosso município. Vale também lembrar também dos outros, naturalmente, procuradores, que a gente tem aqui uma estima e uma atenção, que é o doutor Whindersson, também de Acopiara, um cara muito bacana, extremamente educado e solícito, e também o doutor Guerreiro, que é uma pessoa muito experiente, contribuiu já muito com o desfecho das últimas administrações do nosso município, para quem receba. Um grande abraço, boa sorte na sua nova empreitada. Só posso fazer isso nesse momento, dizer que confio muito aí que você possa oferecer muita coisa de oportunidade, muitas sugestões, ideias novas à nossa juventude, com especialidade, e que confio bastante que no futuro a gente pode ter aí, naturalmente, novas ideias para que a gente possa gerar novas alternativas para o povo piquense. Grande abraço, boa sorte, boa noite e até sexta-feira na próxima live. Um abraço, prefeito. Boa noite. Também quero agradecer as pessoas que nos assistiram, né? Foram centenas de pessoas que nos assistiram, comentaram, curtiram a nossa live, né? Foi a primeira, a gente teve um errozinho ali no começo, né, da conexão, é natural, mas eu quero agradecer de coração. Vale tudo, quando é ao vivo, vale tudo. Vale sim. Eu quero agradecer de coração a todos que nos assistiram.